Deus, eu não posso nem pensar. Seria um caos. Por isso é que Jesus veio. Ele veio para nós, para não nos deixarmos sós, para nos trazer vitória e para nos ajudar em dias como este. Quem sabe hoje o teu dia foi difícil, está sendo complicado, está sendo um dia de lágrimas, de tribulações, mas para isso Jesus veio, para dias como hoje, para te orientar, para te ajudar. Hoje vamos falar um pouco em Gálatas, capítulo 6, no versículo 9, tem um versículo, ele é tão tremendo, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos voltar ao versículo 9. E não nos cansemos de fazer. Esse dia eu estava lendo o devocional e ela estava falando que ela perguntou um dia a um atleta qual era o momento mais difícil da trajetória de uma corrida. Você sabe que hoje você está numa trajetória também, e eu também, nós, na corrida da nossa vida. A vida, ela é como se fosse um grande, um desafio. Nós estamos correndo, como o apóstolo Paulo fala também, aqui em Timóteo, ele fala que nós estamos correndo uma corrida e nós vamos chegar até o fim, porque Cristo vai nos dar a recompensa, vai nos dar o troféu, né? Mas que é uma corrida. E esta autora desse livro, ela perguntou a esse desportista e perguntou assim, olha, qual é o momento mais difícil da corrida? E ele falou assim, olha, o momento mais complicado e difícil é quando você está bem no meio daquela corrida. Não é o começo. O começo você está animado, você está todo forte, todo cheio de planos, e você sai, né, naquela corrida. E claro, o final é o final. O final você já chegou e você já vai receber, né, a tua colocação primeiro, segundo, terceiro lugar. Você chegou. Mas o momento mais difícil da corrida é quando você está naquelas longas horas ou momentos lá no meio. Quem sabe hoje você está bem no meio da tua caminhada e não está sendo fácil. Você já iniciou, no começo foi forte, né? Foi muito entusiasmo. Quem sabe você está nesse momento no meio de uma campanha de jejum, de oração. O final vai ser uma glória, o começo é maravilhoso, mas o meio está difícil. Quem sabe hoje você iniciou um curso, você está estudando e você está falando que está tão difícil, porque no começo foi tão animada, mas agora está tão difícil os horários e conciliar essa faculdade, os estudos, os filhos, o trabalho. E quem sabe você começou um projeto e você está no meio dele. Esse é o momento mais difícil, aonde você não pode falando hoje em Gálatas, capítulo 6, no versículo 9, e ele diz assim, o Espírito de Deus usa o apóstolo Paulo para dizer essas palavras aos Gálatas, dizendo assim, queridos, não cansemos de fazer o bem. Por que ele está falando para não cansar, não desanimar? Porque quando você faz o bem a uma pessoa que talvez esteja lhe retribuindo com o bem, você não vai cansar de fazer o bem. Você vai continuar, porque você tem estímulo. Aquela pessoa que está ali, ou aquela circunstância, está te dando estímulo para você continuar. Para você ser bondoso, perdoador, amável, para você prosseguir. Mas muitas vezes, na nossa vida, nós não temos esse estímulo para continuarmos a fazer o bem. Deixa eu te dar um exemplo. Quem sabe hoje você está orando por um filho que esteja nas drogas. E você tem orado, tem tratado bem esse filho, tem zelado pela vida dele em oração, e você não vê resposta, você não vê ali o agradecimento dele, a gratidão, o carinho, e você às vezes quer parar. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou parar de orar porque eu estou cansada.
Eu estou cansada de orar por essa filha, por esse filho, por uma situação que eu não estou vendo retorno, não estou sendo bem tratada, não estou sendo remunerada no sentido de gratidão, de palavras de carinho, de palavras de incentivo. E é por isso que eu creio que o apóstolo Paulo colocou dessa maneira, porque ali tinha uma igreja com pessoas que estavam empenhadas em fazer o bem. E elas muitas vezes estavam cansadas, porque não viam a resposta, não viam, talvez, não tinham estímulo de alguém que estava ali agradecendo ou falando, continue, não é? Quem sabe hoje você esteja perdoando alguém. E essa pessoa, ao você estar perdoando, está nem aí, nem reconhece o teu perdão, nem reconhece o teu sacrifício de engolir sapo, de engolir amargas momentos de dor. Quem sabe essa pessoa está nem aí, não é grata, acha que é normal. Eu não sei qual é o teu calo, porque cada um tem o seu sapatinho para calçar. E cada um tem o seu calinho. Cada um de nós. Mas eu tenho algo para dizer para você esse momento, querido e querida. Não canse de fazer o bem. Não é minha essa palavra hoje. Ela é a palavra de Deus para o teu coração hoje. O Espírito Santo está falando contigo hoje. Porque às vezes a gente acorda para o nosso dia pensando, olha, eu já perdoei, eu já amei, eu já corri atrás, eu já fiz tantas coisas, já jejuei, eu já fiz tantas coisas para promover a paz no meu lar, nessa situação, no trabalho, na família, no emprego, eu tenho feito de tudo, mas parece que eu só colho coisas ruins. Mas o Senhor Jesus está falando contigo hoje. Ei, é com você mesmo que o Espírito de Deus está falando. Ele está falando bem aqui. Se eu fosse você, eu memorizaria esse versículo, porque ele é tremendo, vale a pena. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Então não canse hoje de perdoar, continue. Não canse hoje de amar, continue. Não canse de ser paciente e longânimo, continue. Não canse de investir, de colocar o teu tempo, o teu carinho, o teu amor, a tua paciência, as tuas orações, continue. Não canse, prevaleça, vá em frente. Sabe por quê? Porque Deus não cansa de te abençoar. Deus não cansa de velar sobre você. Deus não desanima nem cansa de buscar você, de querer você perto dele, de amar você, de lutar por você, de perdoar você. De amar, perdoar, alcançar, aceitar, ser fiel a você. Deus não cansa. Então, ele pode dizer isso para nós. E Deus fala isso para nós. Não cansemos de fazer o bem. Amém? Hoje é para você essa palavra. Não canse. Você hoje talvez tenha levantado para o teu dia pensando, poxa vida, eu estou aqui sendo uma boba, né? Essas pessoas não estão me valorizando, não estão me amando, não estão fazendo aquilo que assim agrade o meu coração. Você não está vivendo para agradar pessoas. A tua vida e a minha é para agradar a Deus. E agrada a Deus. Que mesmo quando nós não estamos sendo reconhecidos, nós estamos sendo fiéis a Ele, amando e continuando na nossa vida de serviço e fidelidade a Ele. Por isso ele fala, não cansemos de fazer o bem. Mas tem uma continuidade nesse versículo aqui. Diz assim, não cansemos de fazer o bem, porque, olha só, tem aqui o porquê. Por que você não deve parar de fazer o bem? Por que você não deve parar de perdoar, de orar, de aceitar, de perdoar, de fazer aquilo que é nobre, que muitas vezes custa um preço, porque você se humilha para fazer aquilo, custa um preço, sim, de tempo, de oração, custa um preço para você fazer o bem. Não é uma coisa fácil. Você às vezes até chora em fazer o bem, mas Deus tem algo para você. Ele fala, não canse Nazaré, não canse Conceição, não canse Fátima, não canse Maria José, não canse Raquel de fazer o bem. Porque assim
tempo, faremos, colheremos, se não desfalecer. O segredo aqui, claro, primeira coisa, é não cansar de fazer o bem. Segundo, não desfalecer. Agora você tem um inimigo. E ele vive no seu ouvido dizendo, joga tudo pro alto. Para! Joga tudo pro alto. Desanime, canse. Entrega os pontos. Quem sabe hoje você ouviu essa sugestão na sua mente. Você teve uma nítida e muito real vontade de jogar tudo pro alto. Eu vou jogar tudo pro alto. Eu vou desistir. Eu vou parar. Sabe uma coisa? Eu estou cansada de orar. Eu estou cansada de perseverar. Eu estou cansada de perdoar. Eu estou cansada de fazer o bem. Então, eu vou jogar tudo pro alto. Mas não é o que Deus quer para você. A Bíblia fala, não canse de fazer o bem. Não cesse de fazer coisas boas. Porque a seu tempo, o que vai acontecer? A seu tempo, né, você vai ceifar, vai colher, se não desfalecer. Então hoje nós não podemos desfalecer. Não podemos parar, porque há uma grande colheita. Nós vamos o quê? Em seu tempo ceifaremos todas as orações que a gente está plantando. Todos os atos de bondade, todo o perdão que você está oferecendo, você vai ter uma recompensa por ele. Toda a aceitação, todo o carinho, toda a bondade, tudo que você está fazendo com paciência, você está investindo, você vai ter uma colheita abundante. É o que Deus fala. E quando Deus fala, querido, não se turbe o teu coração. Ah, quando é que vai vir? Virá. Talvez não no teu tempo, mas virá. Porque tudo que Deus fala, ele não é um homem, mas Deus é fiel. Se ele está falando isso ali para você hoje, Raquel, não canse de fazer o bem. Porque seu tempo, você vai ceifar se você não desfalecer. Por isso hoje, o teu inimigo, ele está torcendo para você desfalecer. Tá? O teu inimigo, ele cochicha no teu ouvido assim, ó, entrega esse ponto, para aí, para de ser boazinha, bobinha, e ele te acusa, você é boba, você é aquilo, para de ser tão assim, e sabe, o que é isso? Tantas pessoas, e você sendo dessa maneira, entendeu? Entrega esse ponto, não está vendo nada mesmo, não está acontecendo nada, então você vai, mentira, está acontecendo algo assim, muito tremendo. Deus está anotando tudinho que você está fazendo. Nos pontos de Deus, você está com muitos pontos. Deus está anotando todas as tuas orações, as tuas lágrimas, a tua bondade, a tua perseverança. Ele está com você. Ele está falando para você, não canse. Você está cansado, você está cansada, mas Deus fala, continue, não desfaleça, porque você vai colher algo tremendo. Isso me faz pensar de um pensamento que eu até compartilhei com você esses dias aqui no Abrindo a Bíblia, falando sobre paciência. Quando nós falamos sobre essa virtude que é desenvolvida na nossa vida, que paciência não cai de bandeja assim na nossa mão, não. É uma virtude que Deus desenvolve na nossa vida através dos problemas, das tribulações, das tristezas. A gente aprende a ser paciente. A gente aprende a ser paciente através dos problemas, das dificuldades. E aí esse pensamento fala assim, a paciência, ela é como uma planta amarga. Ela é uma plantinha amarga, mas ela dá frutos doces. A paciência é como aquela planta que amarga na nossa boca. Ai, ser paciente é muito difícil, amarga. Mas os frutos dessa paciência são muito doces, são bons frutos. Isso quer dizer, a tua paciência vai produzir coisas boas. Amém? Por isso, não canse de fazer o bem. Guarda aí